Primeiramente, falando um pouquinho sobre os conceitos. A chave primária ela é um atributo ou um conjunto de atributos que identifica de forma exclusiva cada registro de nossa tabela. A chave primária ela é responsável por garantir a integridade dos nossos dados, porque ela impede a duplicação de registros e ela sempre ajuda a recuperação de forma eficiente dessa informação. Em uma tabela pode haver apenas uma chave primária e esse valor ele não pode ser nulo. Como que é a estrutura para a gente criar uma chave primária? Se nós estivermos no momento de criação de nossas tabelas, nós podemos adicionar da seguinte forma: colocar o create table, o nome da tabela, nós podemos adicionar um nome para essa coluna que vai ser responsável por ser a chave primária. Nesse caso aqui eu usei o ID e grande parte das vezes que eu precisei criar uma chave primária foi esse nome que eu utilizei. E aí a gente adiciona a constraint de primary key, ela que vai ser responsável de identificar para o nosso banco que aquela coluna ela é uma chave primária. E aí, um incremento aqui, eu coloquei que ela vai ser do tipo autoincremento. Então, eu não quero ser responsável por gerar os valores das minhas chaves primárias. Eu vou deixar que o meu banco fique responsável por essa criação. Agora, se nós já estivermos no momento, que é o nosso caso, de a nossa tabela já estar criada e a gente precisar adicionar as chaves primárias, nós podemos trabalhar com o seguinte comando: o alter table, o nome de nossa tabela, o modify column, que eu mostrei para vocês na aula passada, e aí eu coloco o nome da nossa coluna ID, o tipo dela que vai continuar sendo int, e aí nós vamos colocar também a constraint primary key para ela. Bom, falando um pouquinho sobre as chaves estrangeiras. Uma chave estrangeira, ela é responsável por estabelecer uma relação entre duas tabelas. Ela também é um atributo ou um conjunto de atributos, que faz a referência para a chave primária dessa outra tabela. Ou seja, a tabela que a gente quer permitir a criação de uma relação. Ela pode sim conter valores nulos, que são conhecidos como os registros órfãos, e também é possível ter mais de uma em uma tabela, ao contrário da nossa chave primária, que é exclusivamente um único registro. Bom, falando um pouquinho de como a gente cria uma chave estrangeira, se nós estivermos no momento de criação de nossas tabelas, nós podemos adicionar embaixo de todos os nossos campos de nossa tabela a constraint foreign key. Dentro dessa constraint foreign key, nós vamos colocar o nome dessa nossa chave estrangeira e aí a gente vai colocar uma referência para ela, ou seja, a gente vai colocar qual é a tabela e qual que é o campo ou a coluna o qual ela faz referência. Então, a gente pode ver aqui nesse create table que nós temos já criada a coluna chave estrangeira, que no nosso exemplo, por exemplo, poderia ser o ID do usuário ou o ID do destino, e embaixo a gente coloca essa constraint de foreign key, o nome dessa nossa coluninha, reference, e aí a gente poderia aqui colocar a tabela usuários, e aí entre parênteses nós vamos adicionar o nome da coluna que é o ID. Se nós já estivermos em um momento de alteração de tabela, que vai ser o nosso caso, nós vamos usar algo muito parecido com o que foi feito anteriormente. Mas ao invés de alterar uma coluna, a gente vai adicionar uma constraint. E são essas constraints que são responsáveis por manter a integridade referencial dos nossos dados. Ela vai impedir, por exemplo, que a gente exclua um registro pai sem que os filhos sejam excluídos, por exemplo, ou que a gente deixe esses filhos órfãos, tá? Então, a gente tem aqui o alter table, o nome da tabela, a DD constraint, o nome que a gente escolheu para essa constraint, a foreign key, que é o nome da coluna presente na nossa tabela atual, e o referência, que é a tabela destino e a sua chave primária, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a parte de restrições, conforme eu comentei com vocês, as constraints elas vão ser responsáveis por manter a integridade referencial de nossos dados, né? Existem algumas cláusulas que a gente consegue colocar na hora de criar uma chave estrangeira que vai causar um efeito na exclusão ou alteração de algum desses dados, tá? Então, é possível a gente usar o comando onDelete, que vai especificar o que acontece com os registros filhos, né? Os registros dependentes se um pai for excluído. Então, por exemplo, a gente tem ali os nossos usuários e a gente tem as reservas daquele usuário. No onDelete, a gente pode definir, por exemplo, que ao excluir o usuário, que no caso é o nosso registro pai,
todos os filhos deles serão excluídos também. Por exemplo, se a gente não tiver essas restrições definidas, nós vamos ter erro ao realizar a exclusão de um registro pai. E depois eu vou mostrar para vocês na prática, tá? A gente tem também o on-update, que vai definir o comportamento do registro quando um filho pai for alterado e o que vai acontecer com os filhos dele. E aí, essas alterações podem ser o cascade, que vai replicar a alteração do pai nos filhos, o set nulo, que basicamente vai remover aquela integridade referencial, que foi aquilo que eu comentei com vocês, que a chave estrangeira ela pode sim ter um valor nulo. Ele pode ter um set default, que é, por exemplo, ter um registro default para todos aqueles registros que ficaram sem um pai, né, sem um usuário no nosso caso, entre outros. Bom, eu sei que é bastante conceito, eu falei muita coisa para vocês e agora a gente vai colocar na prática essas alterações de chave primárias e chaves estrangeiras, criando elas no nosso banco de dados para que ele tenha a integridade referencial da forma correta. Bom, a gente está aqui agora com o nosso banco de dados criado e as nossas tabelas, destinos, reservas e usuários. E aí agora a gente vai começar a alteração das nossas tabelas para que elas tenham as definições de chave primária e de chave estrangeiras configuradas da forma correta. Primeiramente, a gente vai alterar a nossa tabela de usuários para que aquele campinho que a gente criou ID, ele seja uma chave primária e seja de alto incremento. Então, eu vou colocar o alter table usuários, vou colocar o modify column, que a gente já viu anteriormente. Vou dizer aqui qual é a coluna que eu quero trabalhar, que no caso é ID. O tipo dela vai continuar int e eu vou colocar que eu quero que ela seja do tipo alto incremento. Essa é uma alteração que eu desejo fazer. Como esse processo de alteração do ID para uma chave primária, ele vai depender de duas etapas, eu vou mudar, colocar uma vírgula aqui no nosso comando para adicionar mais um comando para esse alter table, que vai ser o add primary key. E aí eu vou passar aqui entre parênteses qual é a coluna que vai receber essa constraint. Bom, agora eu vou executar para ver se está tudo certinho. E aqui deu certo, ele não retornou nenhum erro, mas se a gente entrar aqui na nossa estrutura da tabela de usuários, a gente vai poder verificar aqui na coluna ID que ela é do tipo alto incremento e ela ganhou essa chavezinha aqui, que significa que ela é uma chave primária. Bom, agora a gente vai fazer as alterações nas outras tabelas. O alter table destinos. A gente vai fazer o mesmo processo, né? Modify column. Vou colocar aqui qual é o nome da nossa coluna. Int alto incremento, vírgula, add primary key na coluna ID. Vamos executar aqui. Falta um parênteses. E aí ela também não retornou nenhum erro. Vamos colocar agora a alteração também na nossa tabela de reservas. Diferentemente dessas duas primeiras tabelas, na tabela de reservas a gente não vai executar apenas a alteração de primary key. A gente também vai adicionar as chaves estrangeiras, que vão ser as referências para os usuários e para os destinos. Iniciando pela chave primária, vamos colocar aqui o alter table. E eu vou colocar aqui reservas, vou colocar que a gente quer alterar a coluna. Modify column ID, a mesma coisa, ela vai continuar como int, eu vou definir ela como auto incremental. E vou adicionar também a nossa constraint primary key na coluna ID. Vamos executar aqui. E deu errado. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Lembra que a gente estava inserindo os nossos dados sem que a gente estivesse definindo o ID como uma chave primária? A gente chegou a inserir os dados duplicados. Então, se a gente olhar aqui dentro de reservas, deixa eu executar só ela. A
gente vai verificar que nós temos 2 registros com o ID 1. E aí ele causa um erro porque ele tem que garantir a unicidade dessa informação. Então, vamos aproveitar aqui, entrar dentro das reservas e realizar a exclusão aqui de um de nossos registros, tá? Vamos inserir esse aqui na mão. Qual que é a reserva? Vamos excluir todas as que tem ID 1 aqui, vai ser o suficiente. Legal, então se a gente olhar de novo aqui em reservas, nós não vamos ter mais aquela informação duplicada, mas a gente tem aqui ainda um com ID 2. Vamos excluir ele também. Legal, Agora sim a gente pode ver que a gente tem um único registro aqui de reserva com ID 3. E agora a gente pode prosseguir ali com a nossa alteração. Então eu vou vir aqui, eu vou dar o alter table reservas, modify column ID do tipo int, auto incremento, e aí, vírgula, adicionar constraint. Então, agora é para a gente executar sem mais problemas. Então, agora está tudo certo. Uma vez que a gente definiu aqui a nossa chave primária da tabela de reservas, a gente tem que definir agora as nossas chaves estrangeiras, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar aqui com o nosso alter table novamente. Vamos colocar a nossa tabelinha de reservas e aí a gente vai colocar aqui add constraint. E aí aquilo que eu comentei com vocês, a gente vai dar um nome que fizer sentido para nós, né? Então, eu vou colocar aqui ficar reservas usuários, por exemplo. E aí eu vou adicionar o foreign key, o nome da coluna que a gente utilizou, né? Se eu não me engano, aqui vai ser ID usuário. E aí, qual que é a referência dela? Então, vai ser a tabela usuários.id. Acredito que seja esse o comando. Vamos conferir aqui o nome na nossa coluna, ID usuários. Vamos executar. Bom, ele não deu sucesso, não pode criar. Falou que o nome não está certo. Add constraint, ficar ID usuário. Aqui não é ponto. Vamos ver se agora vai. É isso mesmo, eu tinha errado ali porque não era ponto, tá? Então, a gente precisa colocar o alter table, o nome da nossa tabela, adicionar uma constraint e o nome que a gente vai dar para ela, que é uma constraint do tipo foreign key, que faz referência para a nossa tabela usuários.id. Além da de usuários, a gente vai ter também a de destinos. Então, aproveitando aqui o nosso exemplo, eu já vou clicar aqui para alterar. E aí o procedimento vai ser exatamente o mesmo, tá? Vamos executar, ele deu tudo certo. Se a gente agora entrar nos descritivos da nossa estrutura aqui, a gente pode perceber que ele já tem a sinalização de foreign key, tá? O que isso vai ter de diferente, né? Qual é o efeito que isso vai dar para os nossos dados? Vocês lembram que eu consegui fazer a inserção de uma reserva utilizando um ID de um usuário que não existia. Vamos tentar inserir isso novamente agora. Reservas. Eu não preciso mais passar que eu vou ter o ID da tabela de reserva, porque ela já está com auto-incremento, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele vai ter o ID do usuário e que ela vai ter o ID do destino. Deixa eu ver qual mais campos ela precisa da data. E só, eu não vou colocar nem o status, porque em tese ele tem que colocar os valores defaults que nós definimos lá.
Então, o Velas aqui, eu vou passar um ID de usuário 6, que eu tenho certeza que nós não temos no nosso banco. Um 6 também para o ID de destino, e aí eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar a nossa data, né? 2023, 11/11. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Bom, aqui ele já deu um erro, né? Ele fala que ele não pode atualizar os filhos porque a constraint falhou, tá? Então, ele tá me sinalizando aqui que eu passei um ID de reservas e um ID de usuário que ele não existe, tá? Então, vamos agora alterar aqui e colocar um ID de um usuário que existe, tá? Um ID de um usuário que existe. E aí ele vai me sinalizar que o ID do destino agora está errado. Se eu vier aqui e colocar um ID de um destino que existe, ele vai inserir o meu dado com sucesso. Então, por isso, as chaves primárias e as chaves tangíveis, elas são tão importantes, porque elas vão garantir essas consistências entre os nossos dados, tá? Lembra que eu comentei com vocês a questão da gente ter alguns eventos em atualizar ou excluir o pai? Eu vou fazer mais uma alteração aqui na nossa chave estrangeira para mostrar para vocês, por exemplo, uma exclusão em cascata. De quando eu atualizo quando eu excluo um pai, ele realizar a exclusão dos seus filhos também. Então, aqui na nossa tabelinha de reservas, eu vou colocar o alter table, reservas. Vou colocar que eu quero adicionar uma constraint. Usuários. Eu vou colocar aqui um blank ID usuário. Ela vai fazer referência para a nossa tabela de usuário na coluna ID. E aí eu vou passar a seguinte informação: on delete cascade. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ele deu um erro. Vamos ver o que eu coloquei de errado. Usuários. Estava no singular. Então, ele foi aqui, ele adicionou essa nossa nova constraint. Se a gente olhar aqui na tabela de reservas, a gente tem aqui na parte de estruturas duas chaves estrangeiras, né? A de reserva, a de destino e a de usuário. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Lembra que a gente já tem, vamos ver aqui um dado, criado para o nosso usuário 1 aqui, certo? Eu vou fazer a seguinte operação: delete from usuários where id igual a 1. Vamos ver qual vai ser o resultado. Aqui ele reclamou que tem a primeira constraint que a gente criou aqui. Vamos excluir ela. Reservas, índices. Deixa eu atualizar. Porque eu tenho mais de uma. Vamos excluir essa daqui. Reservas destinos, cadê? Ele não apareceu. Vou pegar aqui o comando para a gente fazer a exclusão na mão da nossa outra constraint. Espera aí. Então, vamos aqui ver qual é o nome da constraint que ele está reclamando. Igual a 1. Ele vai reclamar aqui, eu vou pegar o nome dela só para a gente poder fazer a exclusão manual dela aqui, tá? Então, eu vou usar o alter table, reservas, drop constraint, e aí passar o nome da que estava reclamando. Beleza, agora eu vou recriar novamente essa nossa constraint com o cascade só para a gente poder executar aquele processo, tá? Então, eu coloquei aqui o alter table reservas e aí eu recriei ela, só que agora com o
delete cascade. Executando aqui, a gente teve a criação dela aqui, reservas usuários. Então, agora se a gente fizer o seguinte comando, id igual a 1, ele vai perguntar se eu tenho certeza, e aí ele vai dar sucesso. E aí tá a sacada. Se a gente olhar aqui a nossa tabela de reservas, a gente agora só tem um único registro. Porque na hora que eu defini aquela nossa constraint com o onDelete cascade, toda vez que a gente excluir um pai, ele vai excluir também os seus filhos, tá? E isso é bem interessante quando a gente tem, por exemplo, a exclusão de usuário dentro de um sistema ou qualquer informação que seja relevante. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente usa esse onDelete cascade, porque ele pode fazer com que a gente exclua, né, informações que não eram para ser excluídas. Então, tem que ter um pouquinho de sabedoria na hora de definir essas constraints para saber se a gente prefere dar um erro e dizer que não é possível excluir aquele pai porque os filhos dependem dele, ou se não tiver nenhum problema, a gente pode excluir os filhos juntos também. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre chave primária, eram esses conceitos que eu queria passar para vocês, né, sobre chave primária e chave estrangeira. Eu espero que vocês tenham entendido. Como em todas as aulas, eu vou deixar algumas referências de documentações para vocês se guiarem durante os estudos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.